No início do século XX, o Japão era uma economia pequena e distante dos países mais ricos do mundo. No entanto, as políticas implementadas durante o período Meiji impulsionaram a sua economia em direção ao crescimento e à abertura para o resto do mundo. Mas após a sua participação na Segunda Guerra Mundial em 1945, o Japão ficou destruído. Não apenas perdeu a guerra com 2 bombas nucleares lançadas pelos Estados Unidos, mas também perdeu mais de 1/4 da sua capacidade industrial. Por isso, havia poucas esperanças de uma recuperação econômica rápida. Porém, as medidas implementadas pelo governo japonês e a ajuda de um aliado muito importante permitiram que se tornasse uma potência industrial após a guerra. O Japão se tornou a fábrica do mundo, juntamente com os Estados Unidos. Na verdade, a maioria dos economistas esperava que o Japão ultrapassasse os americanos como a maior potência econômica do mundo. Assim, surgem as seguintes questões: como o Japão passou das ruínas para a riqueza? E por que, sem a ajuda dos Estados Unidos, o milagre econômico japonês não teria sido possível? E por qual motivo o Japão não conseguiu superar os Estados Unidos como a maior economia do mundo? Te respondo nesse vídeo. O surgimento do Japão no pós-guerra é um dos casos mais espetaculares de rápido desenvolvimento econômico da história. Apenas uma década depois de sofrer uma derrota militar total, o Japão recuperou o nível de vida que tinha antes da guerra. Mas o que é mais notável é que o crescimento econômico do Japão se acelerou após esse período inicial de recuperação. A taxa média de crescimento econômico de 1945 a 1958 foi de 7,1%, enquanto de 1959 a 1970 foi de 9,5%. Existem 4 fatores que podem ajudar a explicar em grande parte o milagre econômico japonês. Primeiro, um elemento-chave foram os keiretsu, que são grupos empresariais que possuem entre suas filiais, bancos, grandes empresas comerciais e industriais em diversos setores da economia. Seu grande tamanho lhes dava a capacidade financeira e as conexões políticas necessárias para superar os seus rivais nacionais e estrangeiros, ganhando assim grande participação de mercado em setores de alto crescimento com potencial a longo prazo. O governo também trabalhou a favor dos keiretsu, concedendo isenções fiscais, créditos baratos e aplicando políticas que minimizassem qualquer competição, como a imposição de barreiras comerciais e um tipo de câmbio para desencorajar importações e incentivar exportações. Um exemplo de keiretsu é o grupo Mitsubishi, que possui um banco próprio e empresas em setores como aviação, automotivo, maquinária industrial, imobiliário, entre outros. O grupo Mitsubishi é formado por mais de 40 empresas e cada uma possui parte das ações das outras. Então, os keiretsu, esses grandes conglomerados com suas conexões políticas e toda sua capacidade financeira e manufatureira, explicam uma parte do milagre econômico japonês. Em segundo lugar, outro motivo que impulsionou o crescimento econômico dos japoneses foi sua habilidade em trazer tecnologia de outros países, copiá-la e torná-la melhor. Na década de 1960, o Centro de Informação de Ciência e Tecnologia do Japão resumiu 210 mil artigos científicos estrangeiros para compartilhar ideias e conhecimento de outras nações. Os japoneses pegavam novas tecnologias que importavam e as tornavam mais eficientes. Desta forma, as empresas japonesas faziam o possível para acompanhar o ritmo das outras. Nessa época, também nasceu um dos sistemas japoneses mais imitados na gestão industrial, conhecido como Toyotismo. Este, ao contrário do Fordismo, era caracterizado pelo controle de qualidade, pela fabricação de produtos diferenciados e pelo trabalhador multifuncional que controlava diferentes processos de produção. Embora deva ser dito que a prática japonesa de copiar tecnologias estrangeiras às vezes terminava com empresas americanas processando as japonesas por roubo de patentes e segredos comerciais. Um terceiro elemento que explica em parte o milagre econômico japonês foi um excesso de trabalhadores bem formados. Após a guerra, mais de 6 milhões de soldados e civis retornaram para suas casas. Então o Japão tinha uma grande oferta de jovens bem educados que não eram mais necessários nas trincheiras e desejavam um emprego industrial. Então, essa abundante mão de obra permitiu que os salários se mantivessem baixos e as empresas fossem mais eficientes e competitivas. Por outro lado, muitas empresas começaram a oferecer empregos vitalícios, mas em troca, os funcionários deveriam estar dispostos a trabalhar muitas horas por dia e adotar uma atitude submissa em relação aos seus superiores. Isso, embora beneficiasse as empresas, porque contava com funcionários disciplinados e leais para toda a vida, para o assalariado, era quase impossível deixar a empresa sem sofrer rejeição social e ter que começar sua vida profissional do zero. Isso porque,
renunciar a uma empresa no Japão significa um retrocesso, já que as promoções dentro da empresa estão correlacionadas com o tempo de casa. Então, um grupo de empresários liderando os Keiretsu, em colaboração com o governo, colocou o Japão em curso de crescimento econômico impulsionado pelas exportações, adoção de tecnologia estrangeira e uma grande quantidade de trabalhadores disciplinados e qualificados. No entanto, isso foi possível devido à posição geopolítica favorável do Japão. Após o ataque a Pearl Harbor no Havaí, os Estados Unidos entraram em guerra com o Japão, e tudo culminou com 2 bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki. 6 anos depois, o Japão se rendeu. Assim, os Estados Unidos estabeleceram bases no Japão para supervisionar a reconstrução do país. De fato, a Constituição japonesa de 1947 foi supervisionada pelos americanos, por outro lado, com o objetivo de controlar o país e comprometê-lo com o pacifismo. Por outro lado, com a intenção de frear a expansão da influência soviética na Ásia. Ou seja, nos primeiros anos da Guerra Fria, os Estados Unidos tinham uma política externa agressiva e priorizavam alianças com seus aliados anticomunistas. Para os Estados Unidos, o crescimento econômico desincentivava uma potencial afinidade com a ideologia soviética. Sem essa aliança, o Japão poderia ter se desenvolvido, mas é improvável que o fizesse com a mesma intensidade e profundidade. Em primeiro lugar, os Estados Unidos aprovaram uma série de empréstimos com baixas taxas de juros para o Japão. No meio da década de 1950, o Japão enfrentava a escassez de capital necessário para o seu desenvolvimento. No entanto, os empréstimos estrangeiros para o Japão dobraram no final da década, a maioria vindo do Banco Mundial, que era dominado pelos Estados Unidos, e de bancos americanos, que começaram a desempenhar um papel importante como provedores de capital para o desenvolvimento da indústria japonesa. Em segundo lugar, na Constituição de 47, o Japão renunciou ao uso da força militar e deixou a cargo dos Estados Unidos a defesa de seu território. Anos mais tarde, o país asiático reduziu drasticamente seus gastos com defesa. Ou seja, a presença militar dos Estados Unidos permitiu ao Japão economizar muito dinheiro em defesa e concentrar seus investimentos na reconstrução e no desenvolvimento econômico. Em terceiro lugar, os Estados Unidos ajudaram a promover as exportações japonesas. Durante a administração de Eisenhower, os Estados Unidos reduziram suas tarifas em 20% para ampliar o comércio com o Japão. Muitas indústrias americanas pediram a proteção contra produtos japoneses importados, mas o presidente ignorou as pressões. Como resultado, as compras americanas do Japão aumentaram mais de 50% de 1958 a 1960. Como consequência, o Japão alcançou o primeiro superávit comercial de sua história durante a próxima década. Os Estados Unidos absorveram mais de 30% das exportações japonesas. Então, o Japão teve a sorte de reconstruir a sua economia durante a Guerra Fria, exatamente quando os Estados Unidos precisavam de aliados para deter a influência da União Soviética em todo o mundo. Os Estados Unidos não apenas absorveram as exportações japonesas e toleraram o protecionismo japonês, mas também forneceram capital, ofereceram proteção de seu território e transferiram tecnologia para empresas japonesas. Sem esse contexto geopolítico, o Japão poderia ter alcançado um crescimento econômico sólido, mas provavelmente não o famoso milagre econômico, graças ao qual quase superou os Estados Unidos como maior economia. A outra pergunta é por que finalmente não conseguiu substituir os Estados Unidos como primeira potência econômica. Em 1985, representantes da Alemanha, França, Estados Unidos, Reino Unido e Japão se reuniram em Nova York. O objetivo dos americanos era chegar a um acordo para depreciar o dólar em relação ao iene japonês e ao marco alemão, e assim encarecer os produtos exportados pelo Japão e baratear os americanos. A partir desse momento, as exportações japonesas despencaram e uma série de reveses para a economia japonesa se iniciou. Na tentativa de evitar uma recessão, o Japão optou por reduzir as suas taxas de juros. Portanto, tornou-se muito barato pedir empréstimos, e tanto os japoneses quanto as instituições de investimento começaram a injetar capital no mercado de ações e no setor imobiliário. Como consequência, o índice da Bolsa de Valores de Tóquio triplicou de 1985 a 1989, e os preços das casas dobraram. Essa bolha se sustentava desde que os preços continuassem subindo e houvesse disponibilidade de crédito barato. No entanto, como era de se esperar, a situação era insustentável, e o Banco Central do Japão
decidiu aumentar a taxa de juros de 2,75% para 4,5%, o que provocou um estouro das bolhas tanto na bolsa de valores quanto no setor imobiliário. O preço das casas caíram 80%, gerando uma forte recessão. Desde 1990, o Japão não conseguiu se recuperar completamente, e sua economia está estagnada há mais de 3 décadas. Por exemplo, o salário médio real no Japão atualmente é quase o mesmo que em 1990. E assim, chegou ao fim o milagre econômico japonês, um caso muito particular que é difícil de replicar em outros países, devido à sua cultura, modelo empresarial e contexto geopolítico da época que o favoreceu. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Para não perder os próximos vídeos, se inscreva no canal e deixe o like para ajudar. Agora, se quiser saber o motivo pelo qual a Noruega não quer ser membro da União Europeia, clica neste outro vídeo que está na tua tela. Te vejo lá. Forte abraço.